E aí, cabra véi sanfoneiro, meu nome é Gildo Arano e nesse canal, eu ensino pessoas apaixonadas por forró e por sanfona a montar um repertório com as músicas que elas mais gostam para poder executar na sanfona. Com autonomia para escolher as músicas que quiser e com consciência para entender as músicas, para entender o que está fazendo e evoluir no instrumento. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar dos baixos da sanfona. E os baixos, ele tem uma particularidade na mão esquerda da sanfona, que é um instrumento único, né? Quando a gente pega um violão, uma guitarra, um baixo, uma viola, um cavaquinho, um bandolim, são todos instrumentos de corda, tem a mesma família, né? Então a gente consegue transferir o conhecimento de um instrumento para outro. No teclado da sanfona, um piano, um teclado, uma escaleta, eles também têm a mesma distribuição de notas, né? Que é aquele teclado das teclas brancas, as teclas pretas. Mas os baixos da sanfona não tem nenhum outro instrumento que é parecido com a organização das notas. E isso gera muitas dúvidas em vários níveis, né? No iniciante, no intermediário e no avançado. O iniciante ele tem algumas dúvidas sobre a organização das notas, qual dedo usa, onde é que está o acorde maior, onde é que está a localização de um acorde de sol, de um acorde de dó, de um acorde de ré, como é que faz o acorde maior, como é que é o acorde menor, que dedo usa na hora. Então, são basicamente essas as dúvidas do iniciante. O intermediário já tem algumas dúvidas na forma como tocar, como é que ele vai tocar, né? Eu anotei ali, ó, que é como fazer para o baixo não cobrir o teclado, quanto tempo não, se a gente deve tocar o bordão mais estacato ou mais ligado, ou seja, a gente deve tocar pinicado ou deve segurar mais as notas para fazer o som. E aí tem várias outras questões, mas quando chega no nível bem avançado, as dúvidas em relação aos baixos são mais dúvidas de harmonia. Como é que eu monto um acorde diminuto? Como é que eu faço os baixos de um acorde quando ele tem nona, quando ele tem sétima? O avançado ele já tem algumas questões mais elaboradas, tem um repertório que já vai mais caminhando para a harmonia mais complexa, tem essas dúvidas aqui. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, copiar aqui o próximo quadro do vídeo. Então, pessoal, a verdade é que quando eu comecei a tocar sanfona, eu lembro que eu já conseguia tocar algumas coisas no teclado, porque eu já olhava na internet, em alguns lugares, que eu entendia como é que era tom, semitom no teclado da mão direita, mas na mão esquerda eu não tinha informação nenhuma. E aí eu olhava aquilo ali, um bocado de botão assim, eu via o pessoal apertando, não sabia a lógica daquilo, parece que estava apertando sem nenhum sentido, só parece que aperta qualquer um, né, que faz o som. E aí eu sempre me intrigava, porque eu comecei a tocar violão e eu entendia mais ou menos como é que formavam os acordes no teclado, no violão, a combinação das notas, mas no baixo eu não entendia. Mas a verdade é que toda a organização dos baixos faz sentido. Tudo faz sentido. Tem uma lógica pela distribuição dos baixos ser em quintas, né? Como a gente vai ver. Tem uma lógica de ter o contrabaixo ali perto. Tem uma lógica de ter um acorde maior, um acorde menor para fazer a música. Tem uma lógica de ser 120 baixos, de ser 80, de ser essas várias combinações. E eu vou falar um pouco mais aqui. Toda essa lógica da sanfona obedece uma teoria, né? Uma teoria geral que comanda isso, que é a teoria da música. A música, ela obedece determinadas regras, né? Que a gente chama de teoria musical. Que essas regras são a formação de acordes, formação de campo harmônico, progressão dos acordes, e tudo isso, quando a gente olha para os baixos da sanfona, a gente começa a ver que esse sentido tem uma lógica. O cara que não foi uma pessoa só que inventou, foi
foi uma evolução de vários anos, né? Várias pessoas trabalhando em cima, várias fábricas de sanfona fazendo inovação e chegou nesse sistema que a gente tem hoje, que é o sistema Stradella de 120 baixos. Existem outros sistemas, né? Sistemas de baixo solto, de conversor, sanfonas com 140 baixos, com 180 baixos. Mas o que eu vou falar aqui é mais da de 120 baixos, esse esquema que funciona também para sanfona de 60 baixos, para sanfona de 80 baixos, para sanfona de 48 baixos e até as menores também. Mas as menores têm algumas limitações que a gente vai falar mais para frente no fim do vídeo. Então se você está pensando em comprar uma sanfona, fica aí até o final que a gente vai falar sobre isso. E de acordo com o que a gente viu, faz todo sentido, obedece à teoria da música e assim é mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece, porque apesar de à primeira vista a gente estranhar esse monte de botão nessa organização assim, mas é anatômico. A gente vai ver que quando a gente encaixa a mão, a gente entende o movimento, fica algo muito natural e tem uma vantagem que todas as tonalidades, todas as tonalidades, todas as escalas, todos os arpejos vão ter um dedilhado semelhante em cada tonalidade. Então, se a escala de Dó maior é de um jeito, a escala de Ré maior vai ser do mesmo jeito. Você pode usar os mesmos dedos, o mesmo dedilhado, e isso facilita muito na hora de transpor uma música, na hora de tirar de ouvido, na hora de procurar alguma coisa em uma tonalidade que a gente não conhece. Na verdade, na mão esquerda a gente vai saber uma tonalidade, a gente sabe todas as outras. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem dos baixos da sanfona. E ainda tem outras vantagens, que o baixo da sanfona ele permite a gente fazer um acompanhamento muito mais completo. O baixo da sanfona sozinho ele faz um acompanhamento equivalente ao que um violão fazia, né? O violão, geralmente, quando está dedilhado, a gente bate o polegar na corda mais grave e puxa os 3 dedos, né? Os 3 dedos com 3 notas para formar um acorde. Na sanfona a gente vai ver que é isso também. A gente tem o bordão, a nota mais grave, e no teclado a gente forma com 3 notas, né? O acorde, né? Tanto o acorde maior, menor, o acorde com sétima, a gente vai ver que também são 3 notas que ele monta um acorde, e você vai saber depois como é que monta um acorde, uma tétrade, né? Que seria de 4 sons com 3 notas apenas. E a gente pode usar esse conhecimento para montar outros acordes, né? Então, eu vou apagar aqui, vamos para o próximo quadro. Então, pessoal, vamos falar da função básica dos baixos da sanfona. A função básica dos baixos da sanfona é fazer o acompanhamento rítmico e harmônico. Então, vou escrever aqui. Acompanhamento rítmico e harmônico. O baixo da sanfona ele tem sua construção para ser um instrumento, uma parte de acompanhamento do ritmo e da harmonia da música. Por isso que já tem os acordes prontos, né? O baixo da sanfona ele não ultrapassa os bordões a extensão de 1/8. É claro que tem as dobras de notas, a gente vai ver isso direitinho quando eu vou mostrar a sanfona aberta. Mas se a gente for perceber aqui, eu vou até pegar. Os bordões, eles têm aqui, ó, a gente bota no mais agudo, fica mais fácil de perceber, ó. Não tem o dó agudo, né? Ele só tem esse dó grave. Quando a gente bota como tem muitas dobras, né, são 5 vozes, a gente não tem essa noção desse salto que dá de sétima do si para o dó. A gente escuta e a gente tem uma sensação que é um salto de segunda menor. Se você não está entendendo isso, é uma questão de... Eu vou pegar no teclado aqui, deixa eu tirar o giz da mão, e eu vou mostrar no teclado como seria se a gente fosse fazer isso. No baixo da sanfona ele vai soar assim, ó. Não tem o dó agudo, né? Ele só tem esse dó grave. Quando a gente bota no
A escala de Sol seria assim, ó. Quer ver? Se você for botar aqui, vai soar assim, ó. Então, não é muito propício para a gente realizar frases melódicas, mas é muito bom para a gente tocar bordões de acompanhamento das notas. Então, por quê? Isso porque foi construído com a função básica de ser acompanhamento rítmico e harmônico. E por que rítmico, né? E a parte do acompanhamento rítmico, a gente pode pegar, por exemplo, a zabumba. Para a gente definir um ritmo, a gente precisa basicamente de uma percussão, né, mais propriamente dito, com um som mais grave e um som mais agudo. A gente vê que os elementos fundamentais da bateria são o bumbo e a caixa, né? Um violão, ele faz um acompanhamento rítmico com um bordão, com a nota grave e as agudas. Então, para definir um ritmo, a gente tem essa variação. E na sanfona a gente tem dois tipos de botões, um botão grave, que é o bordão, e o botão de acordes, né? Então a gente tem o bordão, deixa eu escrever aqui, bordão e acordes, né? Com esse bordão e esses acordes a gente pode definir a harmonia e pode também definir o ritmo, né? Só isso a gente já tem isso. Então os bordões eles estão em duas colunas, as duas colunas mais próximas do fole, que a gente tem a dos contrabaixos e a dos baixos fundamentais, e o acorde a gente tem todas as outras demais. São 4 colunas de acordes na sanfona de 120, na sanfona de 96 também, na sanfona de 80 e na sanfona de 60 baixos são 4 colunas, né? São 3 colunas de acordes, né? Acordes. Eu vou esquematizar isso aqui depois, mas só para a gente entender essa ideia, né, dos bordões, que é para fazer o acompanhamento rítmico e harmônico. E ainda a gente tem a organização das notas na sanfona, que é no ciclo de quintas, né? Vou botar aqui quintas. Esse ciclo de quintas, ele é muito baseado nas progressões harmônicas, né? Eu vou tocar aqui algumas progressões mais comuns, só para a gente ver que o ciclo de quintas, ele, na organização vertical, né? A gente pega uma música, por exemplo, coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E aí ele sobe. Tem outra música também de Dominguinhos, Nilopolitano. Eita! Quando ele pega aqui, ó. Pega essas aqui. Ele acompanha o ciclo das quintas, então a gente vai ver muito isso nas harmonias. Outra que tem é Guardar e Livre no Forró. Você vê que todos os acordes eles seguem nessa lógica, né? A gente tem a própria progressão 2-5-1.
Então fica tudo pertinho na sanfona, porque ela é construída no mesmo ciclo que a nossa harmonia costuma caminhar. A harmonia caminha no ciclo de quintas, né? O 2-5-1, 6-2. Então, essa é uma característica do acompanhamento harmônico desse ciclo de quintas. Então, vamos falar mais ou menos agora no próximo quadro sobre o ciclo de quintas e a distribuição dos baixos de várias sanfonas, né? Como é a de 120, como é a de 80, de 60. Vou explicar aqui direitinho para vocês. Então, pessoal, a gente tem aqui o intervalo de quinta justa. Esse intervalo de quinta justa é um dos intervalos mais consonantes que a gente tem na nossa música, porque ele é o segundo harmônico da série harmônica, né? Da série harmônica. Porque isso aí é uma constatação física, acústica, né? Se você pegar uma corda, pode ir no violão e dividir mais ou menos ali onde tem o ponto onde divide a corda em 3, aquele ponto ali vai soar uma quinta, né? Da nota fundamental. Essa quinta, ela soa tão bem que ela faz parte do acorde maior, a tríade perfeita maior, a tríade menor e várias tétrades, né? Quando a gente pega uma quinta aumentada ou uma quinta diminuta, a gente tem uma dissonância muito forte, né? Então o som da quinta é um harmônico muito consonante, por isso que as progressões a gente vai usar bastante nos acordes, nas progressões e na música, enfim. E por isso que o baixo da sanfona trabalha nesse sentido. Não só o baixo da sanfona, mas alguns outros instrumentos de corda também funcionam mais ou menos nesse sentido, né? E aí a gente vai tirar uma dúvida, porque eu vejo muita gente falando que o baixo sobe em quintas e desce em quartas. Isso é um pensamento que não está de todo errado, mas tem que entender como é que a gente constrói esse intervalo. A gente pode pensar que sim, que a gente sobe em quintas e depois desce, porque se você for olhar aqui, que a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai subir uma quinta, né? E aí a gente, para ir do Sol para o Dó, a gente está descendo. Então a gente conta de trás para frente, né? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? A mesma coisa, vou botar aqui a escala toda. Lá, Si. Mas é claro que isso é só um exemplo, né? Um intervalo de quarta e de quinta, eles se complementam. Se você inverter, contar do agudo para o grave, você pode chegar numa quarta. Por exemplo, do Dó para o Sol, você conta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É uma quinta. Mas se você contar do Sol para o Dó, também subindo, seria Sol, Lá, Si, Dó, uma quarta. Mas você pode usar esse pensamento, mas pode usar também o pensamento que do Sol descendo, você conta de trás para frente. Subindo, você conta de frente para trás. Se você quiser contar sempre para frente, você conta subindo em quintas e descendo em quartas também. É só uma questão. Mas se você quer ser criterioso mesmo, sem pegar macetes e pela teoria mesmo, você tem que entender o intervalo de quinta justa. O intervalo de quinta justa é um intervalo que tem 3 tons e meio. 3 tons e meio. Como é que é? 3 tons e meio. Três tons e meio? Sim, 3 tons e meio. Se você for contar, né, o que é um semitom, né, a primeira coisa que você deve saber no teclado da sanfona é que você conta o intervalo com 3 tons e meio. Então vai dar o quê? 7 semitons, né? Então a gente pega aqui no Dó. 1 semitom, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente já tem aqui, ó, a quinta justa, né? Se eu for descendo do Dó, eu vou descer 7 semitons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tá aqui no Fá, né? Para que serve isso, esse processo mais difícil? Esse processo ele é mais difícil, mas ele explica
o surgimento dos sustenidos e dos bemóis, né? Porque se a gente só pensar nesse macete, a gente ele não explica os bemóis e os sustenidos, e os dobrados bemóis e os dobrados sustenidos que vão aparecer no baixo da sanfona. Então, como é que seria? A grande questão é que quando a gente está no Fá, né? Vou pegar aqui o Fá. A gente desce 7 semitons, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente pega um Si bemol. E aí tem um intervalo de quinta. Do Si bemol, eu vou pegar daqui que fica mais fácil contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem um Mi bemol. Então a gente pode descobrir descendo e subindo a mesma coisa. Eu vou pegar do Si. Se eu for pegar o Si natural, ele vai ser subindo, né? Então, subindo. Si, um semitom, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegou o Fá sustenido. É claro que a teoria musical ela não se resume assim, aqui é uma explicação mais rápida, mas é claro que vai ter outros fatores para a gente considerar, né? Mas eu quero que você entenda justamente esse pensamento, né? Que existe uma teoria para explicar os sustenidos. Existe um macete também, que em cima do Si é tudo sustenido, e embaixo do Fá começa a aparecer os bemóis, né? Com o tempo, eu, por exemplo, já estou num nível que, e você também vai chegar nesse nível, que você não vai precisar mais contar. Você vai estar repetindo isso tantas vezes que vai ficar como a tabuada, né? Fica uma operação que a gente faz. Por exemplo, quanto é 7 mais 3? A gente já sabe que é 10. A gente não fica contando 7, 8, 9, 10, né? A gente às vezes conta assim quando é 18 mais 5. A gente 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Aí a gente conta. Mas quando a gente vai fazendo essas contas várias vezes, e como os baixos eles são bem repetitivos, a gente tende a memorizar isso como a gente memoriza uma tabuada. Então, a gente vai tocando várias músicas e as músicas vão se repetindo e a gente vai internalizando essa harmonia. Então, o intervalo de quinta é esse. Só alguém pode perguntar, mas você falou aqui descendo e subiu, né? Mas o que acontece? A lógica da sanfona, quando a gente fala subindo, eu sempre falo subindo o tom. E quando sobe o tom, vai ficando agudo, ó. E quando vai descendo, vai ficando grave. Na verdade, isso foi construído porque esse teclado da sanfona veio do piano. E o piano acontece assim, né? Vai do grave pro agudo. Então ele vai subindo para cá. Quando virou para a sanfona, vai subindo para baixo. Então foi um paradoxo que a gente pode dizer que aconteceu na construção da sanfona com teclado de piano. Então foi esse o intervalo de quinta. Agora vamos entrar nas divisões, né? Na organização das notas das sanfonas, como você se orienta para saber tocar em sanfona de 48, de 24 até 140, 180 baixos, que a lógica é a mesma. Então vou explicar aqui como é que vai funcionar, vou botar a tabelinha com as notas de cada um. Então, pessoal, eu estou aqui com uma baixaria de sanfona, né? Uma caixa da mão esquerda, e aí eu vou mostrar para vocês aqui quais são os acordes que a gente vai ter em cada uma dessas configurações. Se você for contar aqui, ela vai ter 20 linhas, 20 linhas e 6 colunas, né? Uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, as linhas estão inclinadas e as colunas estão na vertical. Essa sanfona é a sanfona de 120 baixos que a gente conhece, né? É a sanfona de o G está sem querer escrever. Que vai ter os acordes. Vai ter o contrabaixo, o baixo fundamental, o acorde maior, o acorde menor, o acorde com sétima e o acorde diminuto. E vai ter 20 linhas. Como as notas são 12, né? As notas da nossa escala, vai repetir. Dessas 12 repetem 6. E aí a gente tem uma redundância, né? Aqui a gente tem uma sanfona, tem um modelo que tem essas 6 carreiras, só que ela só vai ter 16, então não vai ter essas duas linhas de cima, nem as duas linhas de baixo.
Essa é a sanfona de 96 baixos. Então, a sanfona de 120 para a sanfona de 96 não vai perder muita coisa. Então, se você está em dúvida entre comprar uma sanfona de 120 para 96, a diferença é mínima, porque vai mudar muito pouco as configurações, as opções de nota. Aqui a próxima sanfona é a sanfona de 80 baixos, né? Talvez depois da de 120 aqui é mais comum. Por que que ela é mais comum? Ela tem uma limitação, ela não tem essa última coluna dos acordes diminutos, né? Essa última coluna, ela simplesmente não tem, e também não tem essas duas. Então, a de 80 baixos, ela ficaria aqui, ó, com esses 80 baixos aqui, mais para dentro. Então, essa é a sanfona de 80 baixos. Que também, quando a gente está tocando ritmos mais simples, ritmos do forró, ritmos mais tradicionais, a gente não precisa muito esse diminuto. A gente pode simplesmente botar o acorde diminuto no teclado e segurar apenas com um bordão, né? Eu vou pegar minha sanfona aqui. Muita gente me pergunta como é que faz os acordes diminutos na sanfona, né? É uma chamada muito comum. Por exemplo, Dó diminuto e Ré menor. Quando tem aqui, tem por exemplo, se aveste não, que amanhã pode acontecer, inclusive nada. Se aveste não. Então, quando é o acorde diminuto, ele tem essa função mais tensa. Convém a gente segurar só o bordão, né? Então, toda vez que você tiver um acorde na sanfona, um acorde sus, um acorde que você não sabe, você pode botar só o baixo do acorde e fazer ele. Às vezes, quando é um acorde de passagem, né? Dois valdantas tem eu errei quando acreditei totalmente em você. Ele pega aqui o Ré, o Dó sustenido menor, só que aqui eu só boto o bordão, ó. A mesma coisa do Si menor e Lá. Então, você não precisa apertar sempre o bordão e o acorde. Você pode botar, segurar um acorde só e completar quando você estiver solando ou quando você estiver fazendo acompanhamento. Isso funciona também, né? Então, só para você ver que a sanfona de 80 baixos não vai perder também muito recurso. E aí, com esses mesmos acordes que tem na de 80, a gente vai ter a de 60 baixos. 60 baixos. E aí a gente vai ter esses mesmos acordes nas 12 tonalidades. Então, as 12 tonalidades que a gente tem, né, as 5 notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e os sustenidos e bemóis, somando vai dar esses 12. Já essa aqui, a gente tem a de 48 baixos. A de 48 baixos não vai ter o acorde dominante, né? É aqui a de 48. O acorde dominante, ele às vezes vai fazer falta para quem está querendo tocar sanfona, mas a gente pode tocar também, substituir onde tem um acorde dominante, com sétima, a gente pode botar um acorde maior e botar a sétima no teclado. Quando a gente está solando, fazendo uma melodia e acompanhando, a gente sente um pouco esse recurso harmônico faltar, mas ainda dá para tocar bastante coisa. Quando a gente tem aqui a sanfona de 32 baixos, a gente tem a sanfona de 32 baixos e a gente tem a sanfona de 24, a gente já começa a ficar bem limitado para o repertório do forró. Mas dá para tocar aquelas cantigas, né? Atirei o pau no gato, música simples, parabéns para você. Geralmente crianças que vão pegar para aprender e tocar. Mas eu não recomendo você começar dessas sanfonas de 32, 24 baixos ou menos. Algumas sanfonas, elas podem apresentar uma configuração um pouco diferente, né? Devido à fábrica, a construção, a fabricação, né? Cada fábrica tem umas particularidades, né? A gente tem
Vou falar depois dos acordeões da China, que tem outra referência no baixo, mas é isso, os botões, né? Eu espero que você tenha entendido isso. Eu pretendo fazer, não sei se eu vou conseguir, não sei quando, um diagrama todo arrumadinho, organizado, mostrando cada um desses, mostrando todos os acordes da sanfona. Quando eu fizer, eu vou disponibilizar no canal do Telegram. Então, se você não é inscrito no canal do Telegram, por favor, providencia isso que você não vai perder mais nada. Então, vamos aqui o próximo quadro da sanfona. Da sanfona o quê? O nosso vídeo, eu vim aqui no roteiro. Eu vou falar das referências que a gente tem, né? Essa é a organização básica dos baixos das sanfonas, né? No sistema Stradella. Vai ter aqui do fole para a caixa, né? Aqui vai estar a alça e aqui vai estar o fole, né? Nessa mesma orientação aqui. A gente vai ter esses acordes. E aí, para você se referenciar, a gente tem esses dois. O botão principal vai ser esse aqui. E aí sempre vai ser o maior, menor com sétima ou diminuto. Se for de uma sanfona de 80 baixos para menos, não vai ter o diminuto. Se for de uma sanfona de 48 para menos, não vai ter o acorde de sétima. E aí a gente vai ter algumas referências, porque a sanfona a gente não enxerga, não está numa posição visual. A gente tem o tato para a gente perceber as notas da sanfona. Então a gente vai ter os botões marcados do Dó, do Mi, do Lá bemol, e algumas sanfonas ainda vão ter o Sol sustenido, né? Aí você deve estar perguntando, Lá bemol e Sol sustenidos é a mesma nota, mas geralmente a gente, lembra que eu falei que o sustenido é para cima e o bemol para baixo? A gente vai ter aqui, deixa eu pegar aqui a sanfona, né? Algumas sanfonas italianas, a gente tem o Mi, aqui tem o Fá sustenido, o Mi, o Si, o Fá sustenido, o Dó sustenido e o Sol sustenido. A minha, você pode ver que ela não é marcada, mas algumas sanfonas vai ter esse Sol sustenido marcado. O Mi é marcado também na maioria das sanfonas. A gente tem o Dó, que ele é afundado, é uma marquinha diferente. E a gente tem aqui embaixo o Lá bemol. Então essa é a marcação das sanfonas italianas. Algumas sanfonas vai ter só o Dó marcado. E aí a gente procura o Mi e não acha a marquinha, né? Eu não sei porquê. Eu me atrapalho nessas sanfonas. E aí, nas sanfonas que tem menos baixos, vai funcionar da mesma forma. Se ela tiver o baixo do Mi vai ser marcado. Se tiver o baixo do Lá bemol, ele vai ser marcado. Apenas... Eu sou danado a perder o giz. Perdi o giz de novo. Vou pegar esse toquinho de giz aqui. Aqui, ó. Vou botar um asterisco aqui, porque esse aqui é capaz de não estar marcado. E aí a gente tem a referência. Eu não sei por que razão as sanfonas Michael e essa sanfona chinesa, essa aqui é chinesa, ela não tem, se você for olhar aqui, o Lá bemol marcado, é o Mi bemol que vem marcado. Inclusive é uma coisa que atrapalha muito nessas sanfonas chinesas, é isso. Se a gente for contar, aqui está o Dó. Ele está furadinho, tem um relevo aqui negativo. E aí tem o Fá, o Si bemol e o Mi bemol já marcado aqui. Isso atrapalha um pouco quando a gente está tocando. Então a gente tem essas marcações, a organização referência. E é isso, deixa eu ver aqui na minha programação. Esse vídeo está ficando bem comprido, viu? Então essa é a hora de você, se está aqui até, já tem o quê? 34 minutos de vídeo, se ainda está aqui assistindo, deixa o like que daqui a pouco a gente vai mostrar como é que vai funcionar a sanfona por dentro, a mecânica da baixaria, por que quando aperta um botão, aperta o outro, quais são as notas, principalmente para quem é avançado, quais são as notas que você aciona quando aperta cada botão. Isso vai ser bem interessante. E aí eu já falei disso. Então agora vamos lá para a mesa onde está a sanfona desmontada e eu vou mostrar por que o som é mais forte no baixo, porque o baixo tem a tendência de cobrir o teclado, por que a baixa é um, e por que os baixos engancham, a mecânica, como é que funciona.
Eu vou mostrar agora. Por que é importante você aprender isso? Porque, pensa aí, se a sanfona der um defeito, você tem que saber mais ou menos, até para prevenir os defeitos, prevenir que a sanfona venha quebrar, der algum defeito, a gente tem que entender o funcionamento para saber prevenir, saber até consertar algumas coisinhas que for mais rápido, a gente vai fazer. Então, eu vou pausar o vídeo aqui e a gente vai lá para a mesa. Então, pessoal, eu tenho aqui essa sanfona que eu abri e eu vou mostrar o primeiro detalhe. Olha o tamanho e a largura das vozes que a gente tem na sanfona. Olha o grave como é, né? Então, imagine a quantidade de ar que passa nessas palhetas, né? Quando a gente olha aqui as palhetas do teclado, ai, enganchou a correia. A gente vê que elas são bem menorzinhas aqui. Eu não tirei o fole, mas elas são bem fininhas e são só 4. No baixo, a gente tem 5. Tem uma carreira que fica assim, ó. As do teclado, elas são mais ou menos desse tamanho aqui. Agora vou botar aqui uma do lado da outra para você comparar. É por isso que o grave da sanfona ele tende a cobrir muito mais o teclado. Então, as palhetas ficam aqui, ó, os castelos, eles ficam encaixados dessa maneira. Cadê? Esse aqui é o mais grave. Ele vai ficar aqui. Tem uma travinha, ó. E aí a pessoa fecha aqui e aperta o parafuso. Mas eu vou deixar aqui aberto para vocês entenderem como é que acontece, ó. Eu vou apertar aqui o botão do sol, do contrabaixo de sol, e a gente pode ver as válvulas que se abrem, ó. Abriu. Provavelmente essa daqui de baixo também, né? Então, aqui a gente tem os registros, né? O registro abriu o grave todo, ele fechou. Então esse é o funcionamento do registro. Se tivesse mais registro, ela teria um mecanismo aqui mais complicado. Então estou apertando aqui o bordão do sol, ele libera as 5 passagens de ar. Quando eu aperto o acorde de sol maior, veja que ele liberou essas notas aqui. E aí a gente pode procurar depois de duas maneiras. Aqui a gente vê a parte complicada que tá. Cada botão desse tem uma haste que está ligada a um mecanismo que quando você aciona, ela gira uns eixos que tem aqui e esses eixos vão abrir as sapatas aqui atrás, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu pego um bordão aqui. Ó, a gente pode ver que essa aqui tá mexendo, ó. E aí vai abrindo essas válvulas aqui. O som, o ar, vai passar aqui dentro, né? Aí a gente tem duas válvulas, uma do lado de dentro, uma do lado de fora, justamente para quando abrir ou fechar. E aí quando ela vibrar, aqui ó, ela vai produzir um som. E olha como é grave isso aqui. Ela tá soando assim porque a gente não tá passando ar por dentro, tá só a vibração mecânica, mas o som vai ser muito mais forte do que isso. Então aqui tá outra coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui aproveitando que a sanfona tá desmontada, como é que a gente consegue encontrar as notas de cada acorde, né? A gente vai saber isso aqui para quem já estiver no nível mais avançado. A gente aperta aqui o bordão, o dó, o mi e o sol, né? Essas 3 notas aqui, a gente vai ver que o botão de dó, ele abaixa também, né? Por quê? Porque esse botão tem as notas dó, mi e sol. Então quando eu aperto aqui, ele vai abaixar, vai tender a baixar. Quando eu aperto o dó, o mi bemol e o sol, a gente tem o botão do mi menor, né? O dó menor, ele vai ceder também. Essa sanfona, algumas sanfonas, esse movimento é mais automático. Em algumas elas não descem, mas o botão fica, ele não volta sozinho, né? E aí, aqui tá o acorde de sétima. Eu vou pegar aqui no acorde de sol com sétima, vocês vão ver que vai abrir só 3, né? 3
eu botar aqui de lado, talvez fica melhor. Eu aperto um botão de sétima, ele abre 3 válvulazinhas só. A outra tá ali em cima, ó. E aí, se é uma tétrade, se é com sétima, ele sumiu alguma nota aí. E aí, a gente pode pegar aqui, ó, o acorde de sétima. Você pega esses 3, você pega a sétima, a tônica e a terça, você vai ver que o acorde de sétima, ele abaixa. Ele abaixa por quê? Porque ele omitiu a quinta. Se a gente pegar a quinta aqui, ó, tônica, terça e quinta, vai abaixar o maior. Se a gente tirar a quinta e apertar a sétima, né, a sétima menor, ele vai abaixar aqui. E agora, o diminuto. O diminuto também, ele aciona só 3. Eu vou apertar aqui o diminuto e mostrar para vocês o que vai ser acionado, né? Eu vou pegar aqui o sol diminuto. Olha aí, ó, só 3. E aí a gente vai descobrir quais são essas 3 que o sol diminuto ele vai acionar. Então, vai ter o sol, com certeza. Vai ter a terça menor e a sexta, né? Então, a sexta que é o que? A sétima diminuta. E aí, a gente vê que não tem a quinta diminuta também, que aqui seria o Ré bemol, né? O Ré bemol ele não está presente por esse método. E aí a gente pode ver qualquer botão que funciona na sanfona, a gente pode ver com esse método. Então, a gente sabe aí, para quem já está no nível mais avançado de harmonia, que o acorde dominante são 3 notas, né? É a tônica, a sétima e a terça. E o acorde diminuto também vai ser a tônica, a terça menor e a sétima diminuta, que é equivalente à sexta. Então, quando a gente vai fazer um acorde menor com sexta, eu vou até pegar aqui a sanfona para mostrar para vocês. Um acorde menor com sexta. Dó, Lá menor com sexta. Pessoal, vocês sabiam que a sanfona ela funciona aberta assim, ó? Ela tá aberta, mas se você botar numa superfície que veda, ela consegue fazer. Então, dó menor com sexta. Vai ser esse acorde aqui, ó, como se a gente pegasse o lá